Olá, bem-vindo a todos ao webinar da Gênesis e Frost & Sullivan, o papel da inteligência artificial na transformação da experiência do cliente. Os apresentadores da sessão de hoje são Mayara Munhoz, analista sênior de indústria na divisão de Enterprise Communication da Frost & Sullivan na América Latina, com foco nas áreas de Contact Center e BPO. Cláudio Barbosa, que está na indústria de Contact Center há mais de 20 anos, construindo e divulgando produtos para autoatendimento a clientes e melhoria de relacionamento. Especialistas de CX, omnicanalidade e reengenharia de jornadas de clientes, é gerente de soluções na Gênesis Brasil. Teremos uma sessão de perguntas e respostas no final da apresentação e vocês podem usar a tela de perguntas no lado direito da ferramenta para enviar as suas questões aos palestrantes. Agora com a palavra, Mayara Munhoz. Obrigada, Karina. Boa tarde a todos. Bom, como a Karina comentou, meu nome é Mayara e eu vou comentar um pouco sobre o mercado de contact center, né, como que a gente está vendo a inteligência artificial impactando esse mercado hoje. Bom, um pouco do que eu vou falar, né? Então, eu vou começar a minha apresentação falando um pouco sobre o autoatendimento e a sua evolução na área de atendimento ao cliente. Vou introduzir aí já o tema de inteligência artificial e as suas definições. Em seguida, eu vou comentar sobre o impacto da inteligência artificial para a experiência do cliente e finalizar com algumas conclusões e recomendações. Bom, eu queria iniciar a minha apresentação falando sobre um dos principais drivers que a gente vê para os avanços tecnológicos recentes com relação aos assistentes virtuais, que é justamente a dinâmica de mercado dessa base de consumidores que está em constante mudança. Se a gente pensar um pouco na geração X, foi a geração que justamente começou essa tendência dos nativos digitais. Mas a geração Y, ela também acabou abraçando essa tendência e aceitou isso como parte dessa cultura de millennials que a gente vê hoje. Os millennials, eles são muito diferentes dos consumidores, né, das gerações anteriores. E eles são também a geração melhor conectada na história. Eles são muito apegados e muito confortáveis com a tecnologia que existe hoje e também com seus dispositivos móveis. E a gente sabe também que eles praticamente vivem neles, né? Bom, esses consumidores, eles fazem tudo, né, dentro desses dispositivos. Então, desde o entretenimento portátil, até mesmo a compra de produtos e serviços ou para estar em contato, né, com outras pessoas dentro das redes sociais. Mas, além disso, um atributo adicional dos millennials, que traz aí boas perspectivas para a gente pensar no interesse e na adoção dos assistentes virtuais, é justamente a paixão dessa geração pelo autoatendimento. Como um grupo, eles preferem se autoajudar, né? Então, eles mesmos pesquisarem informações ou resolverem os problemas antes de entrar em contato com uma empresa. Essa preferência, ela fica muito clara se a gente olhar esse quadro aqui do slide, que veio como resultado de uma pesquisa feita pela Dimension Data. Então, aqui a gente percebe que o aplicativo móvel é o top 3 para todas as pessoas com menos de 55 anos, a mídia social é a principal escolha para todos com menos de 25 anos, e o e-mail é a opção preferida para aqueles entre 25 e 34 anos. Mas por que essa paixão pelo autoatendimento, né? E para esses clientes, o autoatendimento ele significa um maior controle. Então, seja para checar uma compra que você fez, ou seja para checar a passagem de avião, ou mesmo para conduzir qualquer tipo de transação bancária, essa geração, ela abraça essas transações de autoatendimento de forma a conseguir reter o controle sobre as suas atividades e minimizar também a dependência no ser humano. Além disso, e também graças à internet, esses clientes e também os funcionários das empresas, eles agora estão acostumados com o acesso a todos esses dados na ponta dos dedos. Então, eles realmente esperam, né, conseguir encontrar o que eles quiserem ou o que eles precisarem, né, em qualquer toque de teclado ou mesmo na tela do seu celular. Mas se a gente pensar em um portal de autoatendimento que esteja bem desenhado, existem dois
requisitos, né, dos clientes principais aí para esses portais. Então, primeiro, eles permitem aos usuários fazerem as coisas, ou seja, fazerem pedidos, aprovar mudanças ou comunicar decisões, e também eles permitem aos usuários saberem das coisas. Então, monitorar a performance de rede, olhar a tendência de uso ou de cobrança e também determinar que produtos estão disponíveis. Agora, se a gente pensar do ponto de vista das empresas, esses portais de autoatendimento, eles vão representar a habilidade, tanto dos operadores, quanto dos supervisores e dos gerentes, de fazerem os seus trabalhos mais rapidamente e de forma mais eficiente. Tanto as empresas de contact center outsourcing, quanto os provedores de serviços de comunicações, são empresas que recebem muito bem esse aumento de produtividade e essa redução de custos que são associados a essas funções, a essa automação das funções. Sendo assim, a gente não é surpresa para ninguém, né, que ambas essas empresas, ambas participantes do mercado, estão investindo nesses canais de contato com os clientes, com a maioria dos investimentos focados na melhoria tanto da funcionalidade quanto da usabilidade. Então, nos últimos 2 anos, mais ou menos, a gente percebe que as soluções de autoatendimento automatizadas, elas evoluíram dessa URA clássica que a gente conhece para incluir também o chat automatizado, SMS e texto automatizado e também os assistentes virtuais. Agora, quando a gente fala de assistentes virtuais, né, o que a gente está pensando aqui? A Frost, ela definiu aí 5 componentes que são fundamentais dentro dos assistentes virtuais, que são esses que a gente coloca aqui. Então, o primeiro deles é a aprendizagem automática, ou machine learning, que também é conhecido como deep learning, ou aprendizagem profunda, que é um modelo simplificado de circuitos neurais humanos, que ingere dados e resolve problemas, e também tem a habilidade de aprender e se adaptar continuamente com base nos insumos e necessidades dos clientes em constante mudança. O outro componente é o processamento de linguagem natural, que é a habilidade do computador de interpretar ou de entender a linguagem humana, seja ela escrita ou falada, e tomar a devida ação. O terceiro componente é o Analytics em tempo real, que é uma disciplina que ela vai aplicar lógica e matemática aos dados para conseguir prover insights para tomar melhores decisões de forma rápida. E, por fim, acho que o principal que eu queria comentar, uma das tecnologias que mais está gerando disrupção em diversas áreas é a inteligência artificial. Essa tecnologia, ela avançou significativamente ao longo dos tempos para ela conseguir capacitar tanto os aplicativos quanto as máquinas para aprender com suas próprias experiências e performar de forma autônoma. A gente espera que a inteligência artificial ela tenha imensas consequências para a humanidade em quase todas as áreas. Como a gente vai ver no próximo slide, existem 3 tipos, né, de inteligência artificial. Então, tem a inteligência artificial estreita ou fraca, a inteligência artificial geral e a superinteligência. Atualmente, a gente está dando os primeiros passos mais concretos quando a gente fala de inteligência artificial estreita. Então, vamos olhar agora um pouquinho do que é cada uma delas. A inteligência artificial estreita ou fraca, ela inclui aplicações específicas para um determinado campo. Então, são sistemas que disponibilizam inteligência dentro de domínios que são limitados e muito bem definidos. Então, eles não conseguem transferir essas habilidades de um domínio para o outro. Aqui a gente vai incluir, como exemplo, os algoritmos de pesquisa, como a ferramenta de busca do Google, os filtros de spam, os mecanismos de recomendação e os próprios assistentes inteligentes. A indústria, de modo geral, ela tem feito um progresso significativo nessa área e continua a fazer inovações aí relevantes. O segundo tipo de inteligência artificial é a geral, que se baseia em máquinas que podem transferir a sua inteligência e também as suas habilidades de um domínio para o outro. Ela está apoiada no que a gente chama de tecnologias complementares, que são esses componentes que a gente viu anteriormente, que são a aprendizagem profunda, por exemplo, e o processamento de linguagem natural.
Essa área, ela é uma das mais procuradas dentro da indústria de inteligência artificial, mas ela também é extremamente complicada de ser executada. E o último tipo, que é a superinteligência artificial, que é uma inteligência superior à humana em quase todos os campos, incluindo a criatividade e as habilidades sociais. Ela também é uma evolução natural aí da inteligência artificial geral. Mas pensando o que a gente já conseguiu evoluir até agora, os maiores avanços nessa área, eles ocorreram justamente no campo da experiência com o cliente, através dos assistentes virtuais inteligentes. Bom, todos sabemos que existe uma série de definições, né, para esse termo. Nós aqui na Forte, nós usamos esse termo assistentes virtuais para englobar todos os assistentes que utilizam tecnologia de fala dentro de dispositivos dos consumidores e também de aplicações de atendimento ao cliente. Nesse campo do atendimento ao cliente, eles vão cair em duas categorias, né, os assistentes virtuais. Então, a gente tem os assistentes pessoais, que estão embutidos dentro dos eletrônicos, como a Siri no iPhone, ou mesmo nos eletrodomésticos, como o Amazon Echo ou o Google Home. E se a gente pensar nos agentes virtuais, eles são especificamente utilizados como para suporte ao cliente, né, pelas empresas. De forma geral, esses assistentes virtuais, eles vão utilizar uma interface ou de texto ou de fala, mas eles também podem utilizar as duas para conseguir permitir os clientes a interagir com essa aplicação. Então, fazer uma pesquisa, fazer uma transação, ou outros exemplos também, mas todos de maneira automatizada e sem precisar de uma interação humana. Quando eles são entregues de forma textual, então muitas vezes eles vão aparecer como um avatar, né, do lado de uma caixa de texto para interação com o cliente. Cada vez mais, as empresas também têm utilizado os termos bot ou chatbot, ou mesmo chatbot, para conseguir denominar esses assistentes, principalmente se eles são, de fato, entregues como são assistentes baseados em texto, né, e podem ser acessados dentro de um site. E mais recentemente ainda, as empresas também têm utilizado o termo inteligente para a categoria de assistente, implicando, então, que eles têm capacidades um pouco mais profundas quando a gente compara com outros agentes automatizados. Pensando no chatbot, eles podem ser descritos como um agente de software ou uma aplicação que vai interagir com os usuários ou com outros bots. Ele pode incluir elementos de inteligência artificial e também pode interagir com o usuário em uma série de diferentes maneiras, né, que vão incluir, por exemplo, a internet, o e-mail, os aplicativos de mensagem ou mesmo as interfaces de voz. Então, esses bots, eles podem preencher uma série de diferentes tarefas, né, de interação. Então, desde a automação de uma conversa, até transações ou mesmo processos de trabalho. Se a gente pensar no ambiente de atendimento ao cliente, esses chatbots eles estão sendo desenvolvidos, né, ou implementados dentro dos sites para o atendimento ao cliente, ou mesmo como uma variação dos agentes virtuais que são de fala, via telefone e dispositivo móvel. E a última definição, né, que eu queria colocar é a do RPA, ou Robotic Process Automation. Então, é uma categoria que não está, na prática, voltada para o cliente, mas ela tem tudo a ver com atendimento ao cliente. Essa ferramenta ela vai utilizar robôs virtuais para conseguir processar os processos de front e back office, assim como os agentes o fazem. Tipicamente, ele é utilizado no back office, mas ele também pode ser utilizado lado a lado com um operador, né? Então, ajudando esse operador na execução de tarefas do seu desktop que são bastante rotineiras. Esse trabalho pode ser iniciado no desktop do operador e completado pelo robô ou vice-versa. De qualquer forma, a gente acredita que essa é uma tendência inerente para a evolução desse mercado, né? Por que a gente acredita isso? A gente percebe que os contact centers eles estão sob uma pressão constante, né, de conseguir melhorar essa performance. Isso acontece já há muito tempo. E, historicamente, nas últimas décadas, eles têm feito isso através de melhorias de tecnologia muito focadas no processamento de chamadas.
e, como consequência disso, na maior parte do tempo eles acabam esquecendo do desktop do agente. Então, para conseguir ter maior ganho de produtividade e entregar uma melhor experiência do cliente, esses contact centers precisam automatizar os processos das aplicações onde, de fato, eles são amarrados, né? Ou seja, isso significa automatizar, trazer a automação para o outro lado da interação, que é justamente onde o operador está, o que ele faz, né? E o que ele está exposto. Então, você pegar as lições que foram aprendidas de implementações de autoatendimento de sucesso e trazer isso para dentro do desktop do operador. Dadas essas definições, eu queria falar agora dos principais benefícios que nós vemos por uso da inteligência artificial nas soluções de atendimento ao cliente. Então, hoje, as empresas elas podem utilizar os dados existentes do cliente em conjunto com a inteligência artificial para conseguir maximizar os seus esforços, tanto em vendas quanto em marketing, com as orientações sobre o tempo certo e sobre os melhores ajustes em produtos e serviços. Então, aqui estão alguns dos principais benefícios, né? A gente tem, primeiramente, o Geotag, que é baseado no entendimento da localização, utilizando dispositivos conectados para poder enviar para os consumidores recomendações para uso em tempo real. Temos também um chatbot para responder questões simples, então eliminar o tempo de espera e ter questões simples sendo respondidas através da utilização tanto dos bots quanto do processamento de linguagem natural. Outro benefício é a combinação do produto com o cliente. Então, baseado no histórico de compras, de atividades e de conversas de mídias sociais, é possível prever e recomendar produtos relevantes no momento certo. O quarto benefício aqui é a otimização de canais, então utilizar a inteligência artificial para conseguir prever a associação com a tomada de decisões e com os canais utilizados para poder otimizar o uso de diferentes canais. E, por fim, diversas fontes de dados para fazer previsões. Então, utilizar o processamento de linguagem natural e os dados em tempo real, sejam eles estruturados ou não estruturados, para conseguir prever as necessidades daquele cliente, né, ao mesmo tempo em que, quanto e o que, né, o time de vendas pode fazer para converter uma venda em potencial. Bom, a gente tem todos esses benefícios, mas, por outro lado, também temos muitos desafios na implementação da inteligência artificial. Então, em seguida, eu queria falar um pouquinho dos principais desafios que nós vemos hoje. Primeiro, a gente tem a natureza ambígua da linguagem humana, né? Então, enquanto a gente tem uma linguagem de programação computacional que é altamente estruturada por natureza, se a gente olhar a linguagem humana, ela é cheia de emoção, ela é cheia de gírias, de expressões, de nuances e de implicações. Então, ainda é muito desafiador conseguir desenhar algoritmos de processamento de linguagem natural que consigam interpretar corretamente e sem muito esforço essa linguagem humana, né, que é altamente ambígua. E isso, principalmente, se a gente considerar todas as diferentes variações que existem na língua espanhola dentro da nossa região. A complexidade da infraestrutura, então a tecnologia de inteligência artificial, ela tem requerimentos que são altamente complexos, né, se a gente pensar tanto no nível de software quanto de hardware. Então, esses algoritmos inteligentes, eles requerem capacidade de processamento muito altas para conseguir processar esses dados em tempo real. E ele também vai demandar um poder computacional muito pesado para conseguir adquirir a inteligência através da identificação dos padrões desses dados. Então, tudo isso ele vai demandar o envolvimento de profissionais que são altamente qualificados e também que tenham um conhecimento muito relevante aí da inteligência de máquina. O desafio do custo, né, de implementar essa inteligência artificial, então, principalmente considerando esses requerimentos de infraestrutura são muito complexos, né, e o próprio envolvimento dos recursos humanos. Então, a inteligência artificial, ela é uma tecnologia que é baseada na criação de um cérebro artificial para essas máquinas, que ele vai, então, trazer similaridades do cérebro humano. Mas o próprio cérebro humano é muito complexo, tem uma série de
funcionalidades aí que nem a própria ciência médica consegue conhecer por completo. Então, isso também traz uma série de dificuldades. E, por fim, o desafio da linguagem natural. Esse mercado hoje, ele é composto principalmente por grupos de venture capital. E apesar de que empresas como Google, Microsoft e a IBM estão trabalhando muito forte nesse campo, os clientes dessas empresas de venture capital ainda estão um pouco hesitantes de investir nessa tecnologia. Mas com essa crescente demanda, né, pela inteligência artificial em várias indústrias, a gente espera que vai crescer a adoção da linguagem natural nos próximos anos. Para finalizar, eu queria só deixar algumas conclusões e recomendações para vocês. Então, primeiramente, através da implementação dessas ferramentas, tanto de autoatendimento quanto de automação, as empresas de contact center elas podem garantir que todos os seus operadores performem da maneira mais efetiva e mais eficiente possível. Então, as chamadas vão ser mais curtas, com menos transferências e resoluções mais rápidas. Então, todas as métricas da experiência do cliente, elas vão acabar, né, melhorando também, e isso principalmente se a gente for pensar na satisfação e também nas taxas de churn, que são uma consequência dessa resolução, esse tempo de resolução mais rápido e da eliminação de filas. Em seguida, a gente tem as soluções de inteligência artificial se tornando um componente central quando a gente fala de omnichannel. Então, essas aplicações elas vão trazer uma facilidade de uso cada vez maior, tanto para os operadores quanto para os clientes, assim como um atendimento muito rápido para os clientes e uma redução de custos para as empresas. E, por fim, é muito importante para as empresas compradoras, né, da tecnologia investigar e implementar com cuidado. Então, é preciso pesar cuidadosamente o que deveria ser executado pelos agentes virtuais e o que deveria ser executado pelo agente humano. Então, entender se implementar um agente virtual em um canal vai atender essas necessidades ou simplesmente vai criar um silo sem consistência através de diferentes canais, né? Então, também aqui realmente tirar proveito, né, desses free trials que existem hoje, né, começar com pouco, só com uma aplicação para entender como funciona e se faz sentido para a sua empresa, em qual canal e em qual aplicação. Bom, eu fico por aqui, eu vou passar a palavra para o Cláudio Barbosa agora, que vai falar um pouco para vocês do lado da Gênesis. Muito obrigada. Muito obrigado, Mayara. Boa tarde, pessoal. Então a gente vai falar um pouco agora sobre como a Gênesis está vendo essas iniciativas com inteligência artificial, com bots, com agentes virtuais para o atendimento. Então a gente vai ver um pouco o que aconteceu nesse ano, né? Essas são previsões que a gente fez junto com outros analistas sobre quais são as inovações que iam acontecer esse ano. E realmente teve muitas dessas inovações sendo muito demandadas, principalmente aqui no Brasil, em termos de mensagens assíncronas, inteligência artificial, Big Data. Mensagens assíncronas se tornou um canal número 1, se tornou muito maior do que redes sociais aqui no Brasil. A gente está usando o WhatsApp, iMessage, a gente está usando o Facebook Messenger como se não houvesse outra forma de se comunicar entre família, entre amigos, e exigindo agora que as empresas usem também. Mas onde entra também essa parte de inteligência artificial? Por que a gente começou a se importar com isso? Porque a gente está adotando isso tanto como está mostrando agora nesse gráfico. A gente está mostrando esse investimento nesse caminho da inteligência artificial. Por quê? Porque tem benefícios. Benefícios, como a Mayara falou, para o cliente, para nós como consumidores, mas também muito para a empresa. Você usa a ideia de um bot, de um chatbot numa página web, de uma forma simplista, simplesmente pensando, eu vou economizar um agente humano. O agente humano é muito caro, um agente humano tem que tirar férias, um agente humano dorme, um agente humano conversa, leva muito tempo no almoço, no treinamento. Então, a ideia de economia de custos, engajamento fixo, a consistência que você tem num bot, de falar sempre a mesma coisa para um cliente, para um consumidor, é fantástica. Isso brilha os olhos dos investidores, brilha os olhos das empresas para a economia de custo e fazer as coisas sempre igual. Mas esse é o caminho certo? Esse é o caminho que a gente vê que é o foco?
A gente está tentando simplesmente substituir algumas formas de atendimento, alguns processos por um bot. Mas e o resto? E se o cliente liga sobre uma conversa que teve um bot? E se ele quer escalar isso, algo que realmente não ficou bem entendido? Como é que faz? A gente tem que, talvez, pensar mais na parte o cliente. Aliás, como sempre, né? Como a gente está vendo aqui do Gartner, a inteligência artificial não vai substituir o humano. Então, o que a gente tem de visão, a gente, Gênesis, tem como visão para usar isso? Usar realmente a ideia, como a Mayara falou no final, de omnicanalidade, em que você tem a visão do que o cliente quer. E aí você escolhe, por meio de uma inteligência, ou que conhece o cliente, conhece essa jornada, essa intenção, qual é o momento que ele está, e se você vai oferecer um bot nesse canal, que é de preferência do cliente, ou vai oferecer um bot para o agente, porque é melhor falar com ele, com o humano, porque eu já falei com ele sobre um assunto de venda, uma cobrança mais delicada ontem. A inteligência de reconhecer o cliente e escolher o momento certo para cada tecnologia. Esse tipo de inteligência é muito mais importante. Esse tipo de inteligência tem que ser colocada. Talvez, é claro, não necessariamente no primeiro momento. Existe toda uma evolução sobre o que fazer. Mas isso é o que a gente está vendo para todos os outros analistas, para a previsão para o próximo ano. Inclusive, empresas que fabricam esses bots, como a IBM, eles têm em comum que, go bots or go home, quer dizer, ou faz os robôs funcionarem, ou você está perdido, a sua empresa não vai evoluir. O Gartner, a Fundação de Inteligência Artificial, aplicativos inteligentes, a Dimension Data, todas as máquinas precisam ser parceiro com as máquinas. Mas um ponto comum, agora em 2018, que não tinha em 2017, dessas empresas e de outros analistas de mercado, é esse que eu marquei em vermelho. A necessidade de inteligência para fazer uma distribuição de chamadas, ou uma experiência imersiva, ou se tornar um mestre em experiência omnicanal. Isso está alinhavando esse uso da inovação. É muito interessante, tem muitos ganhos. A gente viu ganhos de clientes, ganhos da empresa para a parte de usar um bot, mas, de novo, e sempre, né, o foco tem que ser a experiência do cliente. O foco tem que ser o esforço que esse cliente vai ter quando vai resolver um assunto. E o bot, nesse ponto, vai ajudar em consistência, vai ajudar em facilitar a vida do agente com sugestões sobre o que o cliente já falou com ele em vidas passadas. É muito, muito importante. Mas sempre o foco tem esse tipo de inovação em mente, mas com foco no atendimento. E desses pontos para bots, a gente tem três sugestões, 3 recomendações que a gente tem que sempre pensar. Os canais, os bots têm que ter todos esses canais abertos para conexão e para integração. O bot não é só algo ligado na web, ele tem que estar ligado no mobile, tem que estar pensado nas mensagens assíncronas, Facebook Messenger, WhatsApp, iMessage, tudo isso. Ele tem que ter voz. Tem que ser um atendimento personalizado. Tudo bem, a gente pode começar, fazer um ciclo de maturidade, pode começar com a parte de atendimento algo mais simples, só dando uma pergunta, qual é o seu CEP? Essa agência fica nessa rua, mas com o tempo a gente pode implementar isso com personalização. E dar essa experiência dos bots para os agentes. Vamos ver como é que seria isso. Canais conectados, né? O bot tem que ser projetado para dar essa experiência, né, para todos os canais, não importa qual canal, porque a gente nunca sabe, e tem que estar aberto, em termos de API, em termos de integração, para que ele possa passar as mesmas informações para qualquer outro canal. Então, vamos ver um exemplo aqui, como seria isso. Aqui um exemplo de um uso de um bot respondendo o Facebook Messenger a partir de um cliente. Então, ele entra no Facebook Messenger, é uma mensagem assim, todo mundo quer que a gente comece a conversar com clientes. Aqui é um exemplo de um bot respondendo sobre uma empresa de utilities, uma empresa de energia ou de gás, né?
Então a Kate, que é o assistente pessoal aqui, pergunta e ele vai mandar uma leitura da máquina, do leitor da luz, né, por exemplo. Então ele entra os dados, começa a passar a informação e ela tem um script, ela tem um diálogo direcionado, um diálogo dirigido. E ela entende, quando o cliente pede alguma coisa que ela não sabe, ela consegue escalar para um agente humano que tem na frente dele um desktop que consegue ter todos os canais disponíveis e recebe todas as perguntas e respostas que o cliente conversou com a Kate, no caso, o assistente pessoal. Então, esse tipo de uso, de passar de uma forma transparente de um canal para outro e de um agente virtual para um agente humano, isso sim é a ideia de atender uma jornada, atender uma experiência melhor, ir para um outro nível de uso, né? Um outro uso é justamente o atendimento personalizado. Aqui a gente vai dar um exemplo em que o assistente pessoal, que tem simplesmente um diálogo direcionado, lança a mão de um outro bot, que aí, como a Mayara explicou, é um outro nível de bot, um outro nível de inteligência mesmo, e que ele vai se especializar em suporte técnico das mesmas máquinas de leitura. Vamos ver como é que seria. Ela começa parecido, dessa vez no site, fazendo perguntas via chat. A Kate, assistente pessoal, vai começar a perguntar onde que pode ajudar. Eu quero informações, ele começa pedindo informações sobre o endereço, por exemplo, o endereço da agência, onde quer uma segunda via. E ela tem isso no diálogo dirigido dela. Ela passa o endereço, tem informações, mas daí ele pede uma informação sobre, olha, eu estou com um problema aqui no meu medidor, está sempre dando 3 vezes mais do valor do mês passado. A Kate não está preparada para isso. Mas em vez de mandar para um humano, ela manda, nesse caso, ela está integrada com o IBM Watson. Ela está com a instância do IBM Watson, que é uma inteligência artificial que pode aprender. E ele aprendeu tudo sobre suporte técnico dessas máquinas que estão na casa das pessoas. E ele tem um ticket, né? Tem um service request sobre um problema com essa máquina. E ele sabe que tem que ter um pagamento em cima disso. E passa para um humano que recebe todas as informações de toda a conversa que foi conversada desde com a Kate, com o Watson, e ele consegue fazer o pagamento com ele. Então, 3 momentos, humano, e 2 bots, 2 robôs diferentes, fazendo interface com o humano. Quem decidiu isso? Quem projetou essa jornada omnicanal para um cliente que está chegando. Então, e a mesma coisa, a gente pode fazer isso para os agentes. A gente pode dar essa inteligência, qualquer nível dessas inteligências, para os agentes também utilizarem em seus processos. Então, o que a gente pode fazer para ajudar no atendimento é entender, em relação a essa evolução, né, como que eu posso começar usando esses bots. A gente pode começar sempre com o básico, né? O endereço, ou resolver problemas de segunda via, coisas que o agente ia perder tempo e não tem muito valor. Começar aos poucos, como a gente está dizendo aqui. Responder coisas nas redes sociais, diálogo direcionado, até um total concierge que realmente entende a linguagem natural, tão difícil como a Mayara explicou, de ser entendido. Mas essas evoluções é o que a gente fala de uma evolução de um dos canais. Mas estão vendo a barra aqui embaixo, Engagement Center? Eu só vou realmente reduzir esse esforço desse cliente se eu conseguir ter em vista o foco, tem que ser sempre o cliente. Tem em vista qual é a jornada, qual é a intenção que esse cliente tem, para que eu não force o uso de um bot quando um humano resolveria isso em 30 segundos. Ou quando um outro canal que não está preparado poderia utilizar. Então eu tenho que saber o que está acontecendo e escalar no momento certo e ser transparente para isso. A Gênesis tem a Kate, como vocês viram, a assistente pessoal, que ela consegue ter a ideia de embarcar várias tecnologias para que transforme essa experiência de uma forma muito transparente. A gente tem a parte de diálogo dirigido, a gente está evoluindo a nossa Kate internamente, mas ela foi criada justamente para abarcar tecnologias de terceiros, das coisas mais inovadoras que podem estar surgindo pelo mundo. Então eu posso focar a Kate em experiência, porque ela está intimamente ligada na plataforma Gênesis, que é de atendimento. Então,
Os outros fabricantes aqui, como o Watson, de propósito geral, tem foco, intenção, a conversa, a criação de aprendizado. Eu posso usá-lo através da Kate. Ou simplesmente fornecedores de chatbot, eu posso integrá-los através da Kate para, com isso, esse canal ser parte do ecossistema de conversa com o Gênesis e melhorar a experiência do cliente. Sempre esse vai ser o foco. Então, não importa para onde o cliente tenta se contratar uma empresa, voz, web, eu posso ter a opção de ir para um humano ou ir para um chatbot. E desse chatbot, eu posso escolher qualquer linha de automação. Eu posso escolher uma automação simples, simplesmente um diálogo dirigido, posso ir encontrar um parceiro, ou posso ir para um framework completamente diferente de diálogos que tem aprendizado, como o Watson ou como a Microsoft. Então, a ideia de uma jornada, agora colocando um termo que nós usamos aqui para definir como seria isso, uma jornada omnicanal, mas agora uma jornada omnicanal cognitiva, em que a gente usa agentes virtuais que conhecem a intenção, conhecem o próximo passo daquele cliente. Ele entrar no web, ele começou a conversar comigo, não deu certo a conversa, ele passou a mão no telefone e ligou. Nos dois casos eu posso usar o bot, eu devo usar o bot com esse cliente, ele pode estar bravo, eu tenho que conhecer o cliente para usar o canal certo. Essa é a ideia do blended AI, né? O blended, a mistura de artificial intelligence, inteligência artificial, bot e atendimento humano. Quando usar? Quando usar um usar o outro, sempre de uma forma transparente, por isso a integração omnicanal, sempre passando contexto e personalização, sempre pensando em diminuir esforço daquele cliente. E usando, é claro, um framework aberto para fazer isso. Você nunca vai ter um robô que vai conseguir fazer tudo. Sempre vai, se pensar em fazer isso, você vai criar um silo e vai criar uma solução que você não vai conseguir medir, porque você não vai conseguir comparar com os outros canais. A ideia de atendimento ao cliente tem que ser de uma forma holística. Você tem que atender o cliente, não tem que atender o chat, ou não tem que atender a voz, ou não tem que atender a URA. É sempre o cliente que temos que entender. A ideia de uma plataforma que consegue atender, abarcar todos esses canais e montar essa jornada é o que a gente vem fazendo. Então, desde as mensagens assíncronas, voz, URA e os bots são utilizados no momento certo para a atenção daquele cliente. E, com isso, a gente consegue ter métricas que vão mostrar que o caminho que está sendo feito com um certo cliente está dando certo ou não está, mudanças em tempo real durante o dia eu consigo fazer, porque eu tenho essa orquestração dessa jornada nas minhas mãos. Um pouquinho mais técnico, né? Um slide mais amedrontador, mas a gente tem todos os blocos para, desde aqui no canto da direita, integrar bots de terceiros, e um pouquinho mais embaixo aqui a tela de como a gente cria os diálogos dirigidos, e todos os adaptadores para as mensagens assíncronas, ou voz, ou seja o que for, integrados, totalmente integrados com a plataforma Gênesis normal de atendimento de voz, de e-mail, de chat, de Facebook, que a gente tem em vários clientes. Aqui um pouquinho da tela de como que a gente faz a parte de diálogo dirigido. São aplicações muito gráficas, muito fáceis de aprender. E toda a parte de gerência, de o que eu quero fazer. Aqui um exemplo que dá para ver na tela. O visitante começou a entrar no site, clicou em alguns pontos e ele tem um histórico de 2 dias atrás, ou acabou de ligar para a URA para fazer um credenciamento, ou para comprar algo. Então eu faço isso com aquele. Então, esse caminho, essas regras, baseadas em contexto do cliente, ficam na mão da área de negócios, são simples de mudar. Então, se não estiver dando certo, eu tenho visibilidade fácil para mudar em tempo real o que está acontecendo. Se os robôs não conseguem atender algo, eu consigo desviar isso para o humano e vice-versa no momento que eu quiser. E a gente tem feito isso nos últimos 20 anos, como Gênesis, atendimento, engajamento com o cliente. Hoje a gente tem em torno de 25 bilhões de engajamentos e interações com clientes ao ano. A gente tem considerado a empresa de software de atendimento número 1 do mundo, seja em cloud ou on-premise. Mais de 10 mil clientes fazendo isso. E vários analistas dizendo
quase uma dezena de anos, como no caso da Gartner, que nós somos líderes e inovadores. Então, dá para confiar que esse tipo de caminho que nós estamos seguindo, em termos de o que fazer para esse novo ponto de contato do nosso cliente, como usá-lo, está no caminho certo. A gente tem usado esse novo ponto de contato super inovador, que é o bot, para atendimento do cliente, sempre com o foco que a gente tem mostrado para os outros clientes, para qualquer um que pergunte para a gente. O que se o cliente tem de esforço? Qual é o problema que eu vou resolver? O bot resolve? O que mais você precisa? Então, a ideia do poder do toque humano é totalmente crítico. Então, a gente tem que misturar esse humano com a inteligência artificial da maneira certa, sempre com a engrenagem, com a orquestração para resolver um problema real que o cliente tem. Não simplesmente colocar um bot para resolver tudo. E aí não der certo, ele liga e começa do zero. A gente tem que ser transparente nessa passagem de conhecimento. Então, passar também a inteligência artificial para os agentes, para os clientes, e para os clientes, óbvio, né? Para os agentes e para os processos. Por isso que é muito forte, porque toda a inteligência que a gente vai acumulando, que vai aprendendo com o uso do bot, eu posso ensinar os novos clientes. As ilhas de berçário podem começar a aprender com essas respostas e se tornar mais independentes também. E com isso a gente também mostra que inteligência artificial, apesar de ser um tema muito longe de ter terminado, não precisa começar de uma forma complexa de alto custo. É só a gente ter sempre o foco no cliente, que com certeza vai ter um retorno bom, e a gente vai ter uma forma de ter essas transições, as soluções transparentes para nós consumidores. Às vezes é muito rápido ter uma segunda via com o bot. Às vezes, além da segunda via, você quer alguma coisa extra. E a gente quer continuar tudo na mesma jornada, no mesmo momento. Porque é o momento que a gente tem, é o tempo que a gente tem. Então tem que ser fácil, tem que ser prático. Com isso eu encerro e eu aguardo suas perguntas e considerações. Obrigado. Obrigada a Cláudia e Maiara pela apresentação. E agora eu abro, então, para as perguntas e respostas. Por favor, se tem alguma pergunta. Ah, a gente tem uma aqui. Para Maiara. Qual a diferença na prática entre um chatbot que tenha inteligência artificial e um que não tenha? Bom, acho que um pouco do que eu tinha comentado nas definições, o chatbot, ele basicamente vai ser um assistente que seja baseado em texto, né? Ele pode ter inteligência artificial ou não. Quando ele não tem, ele vai ser basicamente um assistente que vai trazer a automação das funções, né? Então, em vez de você ter um operador fazendo aquela interação com o cliente, você vai ter um assistente virtual, né? Um automatizado, um robô. Quando ele tem inteligência artificial, a diferença é que ele vai evoluir de acordo com cada interação que ele tem. Então, se ele tem uma interação na qual ele não conseguiu responder a pergunta, ou a pergunta que ele respondeu, ele não conseguiu atender a necessidade do cliente, ele vai alimentar isso na base dele e não vai ocorrer esse erro novamente, né? Ele vai alimentar, vai aprender com isso, e na próxima vez ele vai oferecer outra resposta, né? Até ele acertar e ir alimentando aí a sua base de conhecimento. Então, essa é a grande diferença, né? Hoje, pensando no Brasil, América Latina e até em outras regiões, né? Acho que a maioria dos chatbots, dos assistentes virtuais que existem, ainda não tem inteligência artificial, né? Tem muitos que ainda são utilizam somente a função de automação mesmo, mas sem ter essa evolução aí com o tempo, né? Com cada interação, para poder trazer uma inteligência em cima disso e trazer uma experiência mais rica para o cliente, né?
Obrigada, Mayara. A gente tem uma aqui agora para o Cláudio. Como escolher entre bot e o agente humano? Legal, isso é bem o que a Gênesis faz. Quando a gente fala em jornada de cliente, a gente está falando de um aprendizado, um redesenho dessa jornada junto com a empresa. Então, uma equipe de consultores vai junto com a empresa e desenha a 4 mãos como que seria melhor o atendimento de cada cliente. O foco sempre é diminuir esforço e personalizar. Com isso, a gente vai ter todos os dados para escolher para essa venda, esse caminho de vendas, para esse tipo de cliente, para esse target que eu quero, o bot serve ou o bot não serve. Então, a ideia é programar antes. Não se pode deixar isso para deixar acontecer. Então, a ideia é você tentar montar o desenho da sua jornada, o redesenho da sua jornada, antes de escolher como que você vai atender. Pode ser um bot, pode ser um humano, pode ser uma resposta automática, sem nenhum nem outro. Depende de como que você vai identificar aquele momento do cliente. Você tem que estar preparado com esses múltiplos contatos. E aí você tem que identificar o cliente certo e colocar o contato no momento certo. Então, a possibilidade de ter bot ou humano é o que faz diferença. Porque às vezes você coloca só humano para responder segunda via, e a pessoa não quer só a segunda via, quer outra informação, ou a segunda via está errada, ela já recebeu da outra vez, e o bot vai, como ele é um bot consistente, ele vai sempre falar a mesma coisa, a pessoa vai chegar no humano frustrada a partir de outro canal, e se estiver isolado, vai ser uma experiência horrível. Muito obrigada, Cláudia. A gente tem uma outra aqui para você. Existe algum comparativo do nível de satisfação chatbot versus humano, medido por NPS? Isso deve depender bastante do tipo de resposta. Eu acho que quando a gente tem o tipo de resposta e também do tipo de pessoa que está chegando, da pessoa que está chegando. Os millennials, como a Mayara falou, vão querer, para perguntas simples, respostas rápidas, diretas, consistentes, sempre iguais. E aí, quando perguntados se você indicaria para alguém esse tipo de experiência, eles vão dar um NPS alto. Eu não tenho um número aqui sobre isso, mas a gente pode rever e passar para vocês junto com a apresentação. Obrigada, Cláudia. Eu tenho uma aqui para a Mayara. Você acredita que essas ferramentas irão dominar o contact center? Bom, eu acho que essas ferramentas elas trazem muitos benefícios, né, obviamente, para o contact center. Mas eu acredito que um pouco do que eu falei na conclusão, às vezes acho que tem muitas empresas que acabam adotando, talvez sem fazer uma análise mais extensa, né, dos seus canais existentes, das suas ferramentas, como a integração entre seus canais, o que faz mais sentido do negócio da empresa para vertical, né, para tais canais. Então, assim, acredito que traz um benefício muito grande, mas principalmente também quando a gente alia isso ao agente humano, né? Então, eu acho que ele consegue facilitar e trazer muita automação e tirar muitas tarefas que hoje o ser humano faz que ele pode deixar de fazer e focar em outras questões mais complexas, né? E trazer uma maior qualidade nessa interação que ainda é necessária com o ser humano, né? E ainda que eu acredito que vai ter um crescimento aí muito grande nessa implementação, não só dos assistentes virtuais, mas no uso da inteligência artificial dentro desses assistentes, é preciso ter um pouco desse cuidado que eu comentei, né? Então, fazer uma investigação, uma pesquisa, entender um pouco da necessidade da sua empresa, o que faz sentido, mas também do fornecedor que faz sentido para você, que vai conseguir ajudar, auxiliar na implementação e trazer assim, a otimização, né, dessa tecnologia. Então, utilizar ela full para você conseguir ter todos os benefícios que são o objetivo, né, desde o princípio.
Ok. Obrigada, Mayara. Tem uma aqui para o Cláudio. Em um dos exemplos, foi colocada a busca por CEP, e hoje representa 30% das ligações do meu saque, para identificar a loja mais próxima. Isso com o bot seria uma implantação rápida? Para mostrar como o endereço que a gente colocou no exemplo, sim, seria. Isso realmente é um cadastro e a configuração desse diálogo seria realmente rápida. Mas, de novo, o mesmo exemplo, ele passa isso para o humano, para uma continuidade. Sempre pensar no... Ele quer a agência para quê? Então, ele quer para a segunda via, ele quer para alguma coisa que não vai ter na agência, vou deixar o cliente ir na agência à toa, eu posso resolver agora? Estou com um bot. Então, sempre focar, talvez, no que é mais importante, no que dá mais problemas, ou tem mais chamados no call center, ou nas lojas, ou na agência. Para a gente não focar em resolver um pequeno problema, mas esquecer os outros simplesmente porque é mais fácil. Mas sim, daria para fazer de uma forma bastante rápida. Tem uma aqui para a Mayara. Como é a relação dos coordenadores, supervisores com as ferramentas de inteligência artificial mais operadores? Existe... tem um typo aqui. Se existe interesse... Não, está escrito interação, mas está um typo. Não sei se eu entendi a pergunta. Então, Murilo, interação, desculpa. Então, como é a relação de coordenadores, supervisores com as ferramentas que você mencionou de inteligência artificial? Existe interação com os operadores? Sim, a tecnologia que eu comentei, a ferramenta de RPA, né, que é o Robotic Process Automation, é uma ferramenta que também utiliza de robôs virtuais e de inteligência artificial, mas ela é utilizada dentro do contact center, né? Então, ela vai permitir, dentro do desktop do operador, né, realizar tarefas manuais, então tarefas operacionais, repetitivas, que muitas vezes são passíveis de erro, porque o ser humano erra, né, e o computador, nesse tipo de tarefa, ele consegue ter uma velocidade maior, enfim, uma taxa de erro muito mais baixa. E isso também pode ser estendido para quando a gente pensa nos supervisores e nos gerentes, né, porque você consegue ter também uma ferramenta que, por exemplo, se é um supervisor que pode ter um iPad, enfim, que tem um controle também no desktop dele, e ele vai ter acesso a todas essas interações e a todas essas ferramentas que estão acontecendo dentro do desktop do operador. Então, eu acredito que sim, que existe uma interação, com certeza, e com certeza pode ser utilizada para dentro do call center, né, nessas relações, porque é uma ferramenta que já existe dentro do desktop do operador, já tem empresas ofertando, já tem empresas utilizando, e ela também traz como um resultado, talvez indireto, a melhoria da experiência do cliente, né? Porque você tem um operador que está mais focado ali numa questão mais, como que eu posso dizer? Ele não precisa ficar preocupado entre as diversas telas no computador ou entre uma série de coisas que ele tem que fazer no back-office que são operacionais e pode focar realmente naquela questão que o cliente precisa resolver, né? Perfeito, obrigada, Mayara. Uma aqui para o Cláudio. Eu posso eliminar o FAQ, incluindo todas as informações no chatbot? Aí, a mesma pergunta do Walter aqui. Posso eliminar todos os meios de contato e colocar o bot à frente como forma principal de assistência ao usuário? Eu não faria isso, para essa segunda pergunta. De novo, a ideia do bot, a gente tem como recomendação começar pequeno, começar aos poucos. E treinando o usuário onde ele vai conseguir informação mais rápida
E no momento ele consegue informação, ele vai voltar para esse mesmo canal e vai aprender que ele tem uma resposta sempre consistente. Mas tirar todas as outras formas, a gente pode esquecer alguma resposta, pode esquecer algum processo e vai ter uma frustração muito grande do lado do cliente, por não conseguir uma resposta, ou uma dificuldade enorme para ter uma resposta. Eliminar o FAQ, agora na primeira pergunta, e colocar as respostas desse FAQ no contexto de bot, pode ser feito. O que vai acontecer é que pode ter pessoas que gostam muito, muito de autosserviço, simplesmente de fazendo buscas sem ter que interagir com um bot que pareça uma pessoa. Então, ele não quer fazer perguntas, ele quer simplesmente procurar numa lista as perguntas existentes e ver se a dele está lá. Então, por isso que é importante ver qual é o seu público, qual é a audiência. 80% gosta de conversar? É esse o tipo de informação que você tem? Vá com o bot. 50% gosta de conversar e outros são os milênios que gostam de fazer tudo sozinhos? Deixa o FAQ. Mais uma aqui interessante, Cláudio. Quanto à interface para a montagem das árvores de decisão para o chatbot, qual o nível de especialização técnica do profissional que criará os processos? Precisa ter conhecimento de TI ou das áreas de negócio, ou as áreas de negócio podem manipular esses processos com uma capacitação na ferramenta? Eu posso falar pela ferramenta que a gente tem aqui na Gênesis, que é a Kate. Aquele tela de diálogos dirigidos realmente é montada para que a área de negócios direcione a programação, porque é ela que vai saber todas as diretrizes da empresa, diretrizes da companhia, para responder para o cliente. TI fica com um lado muito de integração, de onde vêm as informações, por exemplo, de onde vêm os endereços para responder do CEP, como na pergunta anterior. Então, a parte de criação mesmo, dos diálogos, eu diria que a área de negócios seria o departamento ideal. Tá bom, agora a última pergunta, Cláudia. Existe algum benchmark onde uma jornada end-to-end seja toda feita pelo chatbot, além do atendimento? Clientes nossos que usam apenas chatbot? Não. Não tem um cliente que use chatbot para tudo, por exemplo, para todos os canais digitais ou de texto e voz, totalmente voz, sem utilizar agentes humanos. A gente tem casos aqui, até no Brasil, de empresas que são super inovadoras, né? Até no ramo financeiro, que começam com a ideia de eu não vou ter nada de call center. Mas a vida é a vida real, né? As pessoas sempre fazem as coisas do mesmo jeito. Então, vai chegar um momento que vai precisar escalar isso para humano. Vai escalar um problema. Eu não vou conseguir passar sem humano, pelo menos nos próximos 10 anos. Talvez menos, talvez não. Mas quando eu passar, o que importa para o consumidor, para o cliente, é que seja de uma forma transparente, que eu continue da onde eu parei. Então, a integração é o foco. Tentar fazer uma empresa simplesmente ter um atendimento, um saque, vendas, cobrança, simplesmente com um robô, hoje não é viável. Entendi. Nossa, muito obrigada. Então, a gente termina aqui o webinar. Obrigada a todos que participaram. A gente tem várias outras perguntas aqui. Nós vamos enviar para os nossos especialistas de produtos e eles vão entrar em contato com vocês com as respostas. E muito obrigada pela participação. Esperamos ver vocês em nossos próximos eventos. Até mais. Obrigada. Obrigado.